Triângulo das Bermudas é um dos lugares mais misteriosos e assustadores do mundo. Desde o século XV, centenas de navios e aviões desapareceram no local, sem deixar rastros. Muitos eram encontrados à deriva, totalmente destruídos. Mas e se eu te dissesse que existem outros lugares ainda mais misteriosos que o Triângulo das Bermudas? Lugares cercados de histórias assustadoras e fenômenos inexplicáveis, desde ilhas que atraem navios para o naufrágio, até uma zona de atividade sobrenatural. No vídeo de hoje, iremos explorar lugares cheios de mistérios, que são ainda mais misteriosos que o Triângulo das Bermudas. Embora o Triângulo das Bermudas seja conhecido por ser um dos lugares mais temidos do mundo, existe um outro triângulo ainda mais perigoso que tem confundido muitos historiadores ao longo dos séculos. Estamos falando do Triângulo de Nevada. Abrangendo uma área de mais de 64 mil quilômetros quadrados, o Triângulo de Nevada é amplamente considerado o contraposto montanhoso do Triângulo das Bermudas. Muitos aviões já desapareceram no lugar. Dependendo do site de notícias que você pesquisar, é relatado que entre 20 e 2 mil aviões desapareceram misteriosamente no Triângulo de Nevada nos últimos 60 anos. A grande maioria nunca foram encontrados. Em setembro de 2007, o avião pilotado pelo aviador recordista Stephen Fossett desapareceu misteriosamente nas montanhas Sierra, bem no meio do Triângulo de Nevada. Fossett era um piloto experiente. Ele detinha o título de primeira pessoa a voar sozinho ao redor do mundo, sem fazer nenhuma escala. Várias buscas foram feitas no local, porém, as autoridades não encontraram nenhum sinal de Fossett ou seu avião. Um ano depois, sua carteira e os destroços do seu avião foram encontrados por uma pessoa que fazia trilha no lugar, porém, nenhum sinal de Fossett. Algumas teorias sugerem que o Triângulo de Nevada é uma área com forte atividade alienígena, especialmente porque esse deserto faz fronteira com a famosa Área 51. A Área 51 é famosa por ser associada a teorias extraterrestres e fenômenos paranormais. Alguns que visitam o Triângulo de Nevada falam de uma energia cósmica inexplicável que afeta equipamentos eletrônicos e a percepção da realidade. Embora não existam evidências concretas que apoiem essas alegações, o Triângulo de Nevada continua sendo um dos lugares mais misteriosos do mundo. Localizado em Durango, no México, esta área de 48 km², chamada de Zona do Silêncio, é considerado o lugar mais estranho do planeta. O lugar possui inexplicáveis ondas eletromagnéticas, iguais ao Triângulo das Bermudas. A área faz com que as bússolas fiquem totalmente fora de controle, além de bloquear sinais de celulares e de todos os dispositivos de comunicação atuais. Vários acidentes aéreos já ocorreram na região. Alguns moradores locais sugerem que as anomalias eletromagnéticas são causadas por uma grande quantidade de magnetita no solo. A magnetita é o mineral magnético mais antigo do mundo. Muitos afirmam que esse mineral veio do espaço, trazidos por vários impactos de asteroides no lugar. Na verdade, ao longo do século XX, vários meteoros foram registrados caindo no Deserto do Silêncio, 2 dos quais, estranhamente, atingiram exatamente o mesmo lugar, com 20 anos de diferença. Existem mais algumas coisas estranhas na Zona do Silêncio, como esses cactos roxos brilhantes, que os moradores locais os chamam de cactos mutantes. Do ponto de vista científico, algumas explicações foram propostas para os fenômenos observados. Uma delas é que o lugar está próximo ao Trópico de Câncer, e os tipos de solo encontrados nessa área podem influenciar a propagação de ondas eletromagnéticas. Hoje, a Zona do Silêncio se tornou um destino para aqueles interessados em mistérios e fenômenos paranormais. Quando for ao México, que tal fazer uma visita no lugar? Localizado na Tailândia, o rio possui 4.300 km de extensão. É um dos maiores rios do mundo. À primeira vista, parece um rio totalmente comum, mas se você estiver nesse rio durante o mês de outubro, descobriria que ele guarda um segredo que até hoje intriga a classe científica. Observe atentamente. Todos os anos, no final de outubro, essas bolas de fogo, do tamanho de bolas de futebol, emergem da água por centenas de metros no céu. Depois, desaparecem misteriosamente.
embora possa parecer fogos de artifício, sua origem e aparência continua sendo um verdadeiro mistério. Segundo as lendas locais, as bolas de fogo vêm de serpentes gigantes conhecidas como Naga. Diz a lenda que essas gigantescas cobras dormem nas profundezas do rio e só despertam no final de outubro de cada ano, para homenagear o fim da quaresma budista com seu sopro de fogo. Porém, os cientistas sugerem que essas bolas de fogo são bolhas de metano criadas pela decomposição de animais no leito do rio. Quando o metano entra em contato com o oxigênio acima da superfície, há uma pequena chance de ele se incendiar espontaneamente. Porém, como explicar o fato de que as bolas de fogo só aparecem em uma época específica do ano? Embora o Triângulo das Bermudas esteja relacionado com vários desaparecimentos, o Triângulo de Bridgewater está repleto de histórias de aparições aterrorizantes. O lugar tem sido lar de inúmeros relatos de avistamento de fantasmas, OVNIs e feras demoníacas. As histórias mais arrepiantes são a dos motoristas que viajam pela Rota 44 durante a noite. Muitos deles afirmam ter encontrado uma figura misteriosa no meio da estrada. Estranhamente, a descrição dessa figura é sempre a mesma. Homem alto, com camisa flanelada vermelha, jeans sujos, cabelos ruivos longos e uma grande barba. Os motoristas que deram carona a esse homem relataram às autoridades que o homem misterioso tinha grandes olhos negros, parecendo sem alma, e não dizia uma única palavra. Mas em algumas ocasiões, ele começava a rir sem parar e depois sumia repentinamente bem diante dos seus olhos. Embora essas histórias sejam bastante assustadoras, as explicações para essas visões são piores ainda. Durante viagens noturnas, a escuridão e os cenários repetitivos causam um estado hipnótico que podem levar a alucinações. Porém, o que os cientistas não conseguem explicar é porque tantos motoristas tiveram alucinações exatamente com a mesma pessoa. Talvez pelo fato de que muitos motoristas ouviram a lenda do carona da Rota 44 e começaram a ter alucinações coletivas. O Triângulo de Bridgewater é um dos locais mais misteriosos dos Estados Unidos, quando se trata de mistérios não resolvidos. Localizada na Transilvânia, Romênia, é considerada a floresta mais assombrada do mundo, frequentemente comparada ao Triângulo das Bermudas e à Zona do Silêncio no México. Esta floresta lhe causará arrepios na espinha graças à sua lista de desaparecimentos misteriosos. Uma das mais conhecidas é de um pastor de ovelhas que teria entrado na floresta com seu rebanho de 200 ovelhas. Todos desapareceram inexplicavelmente enquanto andavam pela mata e nunca mais foram vistos. Uma outra lenda é de uma menina de 5 anos de idade que teria desaparecido enquanto brincava no lugar. Ela sumiu durante 5 anos. Depois, reapareceu usando as mesmas roupas sem ter envelhecido nada. Há poucas evidências sobre essas histórias e nenhum registro sobre desaparecimentos na floresta aparece nos arquivos de jornais ou policiais da Romênia. Porém, todos aqueles que visitam a floresta afirmam que sentem náuseas, ansiedade e sentem como se estivessem sendo observados. Ainda outros afirmam que o tempo passa mais devagar ou mais rápido do que o normal. O fenômeno mais estranho da floresta é uma área circular onde a vegetação misteriosamente se recusa a crescer. Os cientistas testaram o solo do lugar e não encontraram nada de estranho para explicar esse fenômeno. Além disso, muitas árvores em volta desse círculo são totalmente estranhas, deformadas, parecidas com esqueletos. Muito assustador. Se eu fosse você, não escolheria Roya Bácio para sua próxima viagem. Localizada a 8 km da costa de Townsville, na Austrália, a Ilha Magnética é conhecida pelos seus fenômenos bizarros e inexplicáveis. A ilha recebeu esse nome em 1770, pelo explorador James Cook. Ao navegar próximo à ilha, as bússolas do navio começaram a apontar para várias direções. Hoje, existe pelo menos 20 navios naufragados em volta da ilha. Este cemitério de navios levou muitos a rotular a ilha como o Triângulo das Bermudas australiano. Somando-se a isso, existem incontáveis avistamentos de um sulista, uma fera marinha semelhante ao monstro do Lago Ness, que habita o lugar. Localizado a 100 km ao sul de Tóquio, no Japão, o Triângulo do Dragão é também chamado de Mar do Diabo. Abaixo de sua superfície
existe uma cidade subaquática chamada de Atlântida do Japão. Restos de uma antiga civilização que provavelmente afundou no oceano. Nas profundezas do mar, encontramos toneladas de monolíticos de pedra maciça, incrivelmente cortados em ângulos perfeitos de 90 graus. Devido ao fato de muitos navios e aviões terem desaparecido no Triângulo das Bermudas, as autoridades japonesas consideram o Triângulo do Diabo muito perigoso e proíbem qualquer pessoa ou embarcação chegarem perto do lugar. Qual desses lugares misteriosos você já conhecia e qual deles te deixou mais impressionado? Você conhece algum lugar mais misterioso que estes? Deixe sua resposta aí nos comentários. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.